Meus queridos irmãos, a mensagem da Palavra de Deus que eu gostaria de trazer ao seu coração nesta hora tem um tema que sempre mexeu com o meu coração, com a minha vida, por ver a grande bondade de Deus, o coração de Deus voltado para nós em um amor incomensurável, cheio de bondade, cheio de misericórdia para conosco. E o tema é este: recomeçar é possível? Recomeçar é possível? Todos nós, em escala menor ou maior, já tivemos que recomeçar em alguma área da nossa vida. Seja porque a empresa onde trabalhamos ou nossa empresa entrou em falência pelo fim de uma amizade tão querida, depois de um acidente, depois de uma doença terrível, a perda do emprego, talvez, um relacionamento que não estava indo bem, uma mudança de endereço, a reconstrução de um casamento ou simplesmente um retorno ao Senhor. Os recomeços sempre nos acompanharão. Você já recomeçou alguma coisa em sua vida? Eu tenho certeza que sim. O apóstolo Paulo também. Ele nos traz essa mensagem em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu vou em frente, eu tenho um alvo lá na frente. Eu deixo aquelas coisas ruins para trás e olho para frente, para aquele alvo, e vou em direção a ele. É isso que ele está dizendo. É possível recomeçar? Sim, diante do Senhor. É possível. É a oportunidade linda e maravilhosa que o coração de Deus, tão cheio de amor e de misericórdia para conosco, nos estende como a sua mão estendida para segurar a nossa mão e nos encaminhar para novos caminhos, para uma nova vida. Então eu quero colocar algumas perguntas muito simples do cotidiano da nossa vida. A primeira: é possível recomeçar depois de uma fatalidade na nossa vida? Sim, a resposta é sim. É o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as suas posses, os seus bens materiais, perdeu as suas amizades, perdeu o apoio da sua esposa, que disse a ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Perdeu a saúde. Mesmo com esses acontecimentos, ele não desistiu de seguir em frente e de confiar no Senhor, até chegar lá no fim, antes do Senhor reconstruir a sua vida no meio da amargura do sofrimento. Ele diz: antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como Jó, homens e mulheres de Deus podem passar por perdas e tristezas, mas podem recomeçar, meus irmãos. Podem recomeçar e podem ser abençoados. Se acontecer na sua vida, não desista, recomece, vá em frente. Mais uma pergunta: é possível recomeçar depois de um erro terrível que cometemos, que amargura o nosso coração, talvez até hoje nós não nos esquecemos deste erro? É possível recomeçar? Sim, sim. Davi recomeçou a história da sua vida depois de um erro terrível, não como rei de Israel, mas como homem de Deus. E a sua vida recomeçou depois daquela oração com quebrantamento e arrependimento profundo por ter errado diante do Senhor
No Salmo 51 ele diz: pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele suplica ao Senhor: torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação. Davi era um pregador da palavra de Deus, porque ele diz logo em seguida: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ah, meus irmãos, muitas vezes há pregadores que não têm uma mensagem, porque também os seus erros ou algum erro da sua vida possa amargurar o seu coração e a mensagem desaparece dos seus lábios porque não está presente nos seus corações. Não me refiro a pastores, mas a qualquer um de nós, a qualquer um dos que amam e temem a Deus, que tem a responsabilidade de testemunhar a palavra de Deus e o nome do Senhor. É possível recomeçar depois de uma ingrata desobediência a Deus. Ingrata porque muitas vezes conhecemos o Senhor. Já experimentamos o sabor de andar na presença do Senhor, conhecemos a sua palavra, conhecemos os seus ensinamentos e mesmo assim desobedecemos a Deus. É possível recomeçar? Sim. No Senhor sempre haverão recomeços, novas oportunidades. Novas oportunidades. Maria Madalena, a mulher pega em flagrante adultério. O Senhor diz a ela: vai e não peques mais. Vai. E eu quero lembrar aquele episódio do aparecimento de um anjo àquelas mulheres no túmulo, na manhã da ressurreição do Senhor Jesus. E o anjo diz àquelas mulheres: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Pedro andava pelas ruas, pelas vielas de Jerusalém, chorando amargamente por ter negado o seu mestre, decepcionado o seu mestre. Pedro decepcionou a si mesmo, ao seu próprio coração, porque ele tinha certeza que jamais negaria o seu Senhor, jamais trairia a confiança e o amor do seu Senhor. E o Senhor diz, através daquele anjo: vai, ide, dizei aos discípulos. Mas diz o nome de Pedro, e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Há recomeço para aqueles que se afastaram de Deus e da igreja, não têm mais comunhão com Deus, não buscam mais a presença de Deus, não leem mais a palavra de Deus, não vão mais à igreja. Sim, há recomeço, há oportunidade. Se você conhece alguém que se afastou de Deus ou se afastou da igreja, seja um servo nas mãos do Senhor e seja um canalizador das bênçãos de Deus, da oportunidade de Deus a este coração, para que se volte para o Senhor. Não é nada fácil olhar para trás e ver que tomamos uma decisão errada, que escolhemos o caminho errado, que escolhemos sair da presença de Deus como o filho pródigo que se arrependeu e voltou para casa querendo ser apenas um dos trabalhadores de seu pai. Mas o pai, correndo, o abraçou e o beijou e o recebeu com festas. Nosso Deus é assim. Volte-se para o Senhor e os braços do Senhor estarão abertos para você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, transmita isso. Quem sabe você possa postar essa mensagem para essa pessoa, não sei, ou ligue para ela, melhor ainda, ou vá ao encontro dela e fale dessa mensagem, da oportunidade de Deus de se voltar para o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.